De Sofia de Melbrenner, O Homem. Era uma tarde do fim de novembro, já sem nenhum outono. A cidade erguia as suas paredes de pedras escuras. O céu estava alto, desolado, cor de frio. Os homens caminhavam empurrando-se uns aos outros nos passeios. Os carros passavam depressa. Deviam ser 4 horas da tarde e um dia sem sol nem chuva. Havia muita gente na rua naquele dia. Eu caminhava no passeio depressa. A certa altura, encontrei-me atrás de um homem muito pobremente vestido que levava ao colo uma criança loira. Uma daquelas crianças cuja beleza quase não se pode descrever. É a beleza de uma madrugada de verão, a beleza de uma rosa, a beleza do orvalho, unidas à incrível beleza de uma inocência humana. Instintivamente, o meu olhar ficou um momento preso na cara da criança. Mas o homem caminhava muito devagar. E eu, levada pelo movimento da cidade, passei à sua frente, mas ao passar voltei a cabeça para trás para ver mais uma vez a criança. Foi então que vi o homem. Imediatamente parei. Era um homem extraordinariamente belo, que devia ter 30 anos e em cujo rosto estavam inscritos a miséria, o abandono, a solidão. O seu fato, que tendo perdido a cor tinha ficado verde, deixava adivinhar um corpo comido pela fome. A barba por cortar há muitos dias crescia em ponta. Estreitamente esculpida pela pobreza, a cara mostrava o belo desenho dos ossos, mas mais belos do que tudo eram os olhos claros, luminosos de solidão e doçura. No próprio instante em que eu o vi, o homem levantou a cabeça para o céu. Como contar o seu gesto? Era um céu alto, sem resposta, cor de frio. O homem levantou a cabeça no gesto de alguém que, tendo ultrapassado um limite, já nada tem para dar e se volta para fora procurando uma resposta. A sua cara escorria sofrimento. A sua expressão era simultaneamente resignação, espanto e pergunta. Caminhava lentamente, muito lentamente, do lado dentro do passeio rente ao muro. Caminhava muito direito, como se todo o corpo tivesse erguido na pergunta. Com a cabeça levantada, olhava ao céu, mas o céu eram planícies e planícies de silêncio. Tudo isto se passou num momento, e por isso, eu que me lembro nitidamente do fato do homem, da sua cara, do seu olhar e dos seus gestos, não consigo rever com clareza o que se passou dentro de mim. Foi como se tivesse ficado vazio olhando o homem. A multidão não parava de passar. Era o centro do centro da cidade. O homem estava sozinho. Rios de gente passavam sem o ver. Só eu tinha parado, mas inutilmente. O homem não me olhava. Quis fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Era como se a sua solidão estivesse para além de todos os meus gestos. Como se ela o envolvesse e o separasse de mim e fosse tarde demais para qualquer palavra e já nem tivesse remédio. Era como se eu tivesse as mãos atadas. Assim, às vezes, nos sonhos queremos agir e não podemos. O homem caminhava muito devagar. Eu estava parada no meio do passeio contra o sentido da multidão. Sentia a cidade a empurrar-me e a separar-me do homem. Ninguém o via caminhando lentamente. Tão lentamente, com a cabeça erguida e com uma criança nos braços rente ao muro de pedra fria. Agora eu penso no que podia ter feito. Era preciso ter decidido depressa, mas eu tinha a alma e as mãos pesadas de indecisão. Não via bem. Só sabia hesitar e duvidar. Por isso estava ali parada, impotente no meio do passeio. A cidade empurrava-me e o relógio bateu horas. Lembrei-me de que tinha alguém à minha espera e que estava atrasada. As pessoas que não viam o homem começavam a ver-me a mim. Era impossível continuar parada. Então, como um nadador que é apanhado numa corrente desiste de lutar e se deixa ir com a água, assim eu deixei de me opor ao movimento da cidade e me deixei levar pela onda de gente para longe do homem. Mas enquanto seguia no passeio rodeada de ombros e cabeças, a imagem do homem continuava suspensa nos meus olhos, e nasceu em mim a sensação confusa de que nele havia alguma coisa ou alguém que eu reconhecia. Rapidamente evoquei todos os lugares onde eu tinha vivido. Desenrolei para trás um filme do tempo. As imagens passaram oscilantes, um pouco trêmulas e rápidas, mas não encontrei nada. E tentei reunir e rever todas as memórias de quadros, de livros, de fotografias, mas a imagem do homem continuava sozinha. A cabeça levantada olhava com o céu com uma expressão de infinita solidão, de abandono e de pergunta. E do fundo da memória, trazidas pela imagem, muito devagar, uma por uma inconfundíveis, apareceram as palavras. Pai, Pai, por que me abandonaste? Então compreendi porque é que o homem que eu deixara para trás não era um estranho.
A sua imagem era exatamente igual à outra imagem que se formara no meu espírito quando o li. Pai, Pai, por que me abandonaste? Era aquela posição da cabeça, aquele olhar, aquele sofrimento. Era aquele abandono, aquela solidão. Para além da dureza e das trações dos homens, para além da agonia da carne, começa a prova do último suplício, o silêncio de Deus. E os céus parecem desertos e vazios sobre as cidades escuras. Voltei para trás, subi contra a corrente o rio da multidão. Temi tê-lo perdido. Havia gente, ombros, cabeças, ombros, mas de repente vi-o. Tinha parado, mas continuava a segurar a criança e a olhar o céu. Corri empurrando quase as pessoas. Estava já a 2 passos dele, mas nesse momento, exatamente, o homem caiu no chão. Da sua boca corria um rio de sangue e nos seus olhos havia ainda a mesma expressão de infinita paciência. A criança caíra com ele e chorava no meio do passeio, escondendo a cara na saia do seu vestido manchado de sangue. Então a multidão parou e formou um círculo à volta do homem. Ombros mais fortes do que os meus empurraram-me para trás. Eu estava do lado de fora do círculo. Tentei atravessá-lo, mas não consegui. As pessoas apertadas, umas contra as outras, eram como um único corpo fechado. À minha frente estavam homens mais altos do que eu que me impediam de ver. Quis espreitar, pedi licença, tentei empurrar, mas ninguém me deixou passar. Ouvi lamentações, ordens, apitos, depois veio uma ambulância. Quando o círculo se abriu, o homem e a criança tinham desaparecido. Então a multidão dispersou-se e eu fiquei no meio do passeio, caminhando para a frente, levada pelo movimento da cidade. Muitos anos passaram. O homem certamente morreu, mas continua ao nosso lado, pelas ruas.